Direto da redação. Garoto, o caso Henri Borel, esse menino de 4 anos que foi morto no Rio de Janeiro após espancamento, está preso o padrasto dele, que é o vereador Jairinho, um evangélico, né? Vamos aqui, ele era o Jairinho, o doutor Jairinho, é um vereador, médico que nunca exerceu a profissão. Ele casou com a mãe do Henri Borel, com a Monique, e ele era um cara muito influente, e ele tem um passado, um histórico de envolvimento violento com mulheres, com filhos de ex-namoradas, de ex-mulheres. O perfil dele não é um perfil de pessoa educada, de pessoa equilibrada. Mas ele está preso preventivamente porque é o principal suspeito de ter espancado o garoto. A mãe do garoto é acusada de cumplicidade em função da omissão, porque não denunciou o padrasto. Não se sabe qual o grau de envolvimento da mãe desse menino com esse episódio. Mas nós estamos aqui agora, de posse aqui, de uma entrevista exclusiva do jornalista Roberto Cabrini, que fez essa entrevista para a TV Record, com o doutor Jairinho e a Monique. Nós vamos primeiro a um trecho da entrevista da Monique. Ela está chorando nessa entrevista, chora muito, e fala, e dá as declarações, porque é a primeira vez, talvez, que a gente vai dar aqui, vai ouvir os dois implicados nesse caso. Vamos soltar primeiro a entrevista da Monique, o Júlio, por favor. Trecho inédito da entrevista com o casal que a polícia garante ser autor do assassinato do menino Henri. Roberto Cabrini, um dos maiores repórteres do país, havia guardado esse material. Esse trecho inédito é um trecho extenso, onde ele coloca o casal na parede para tentar descobrir a verdade. Acompanhem comigo essa entrevista, esses trechos inéditos, que, portanto, serão mostrados pela primeira vez na TV. Põe no ar. Como é que eu ia fazer mal ao meu filho, meu próprio filho, meu único filho? E a senhora não encobriria alguém? Nunca! Isso não existe. De 0 a 10, qual a sua nota como mãe? Meu filho era maravilhoso, Cabrini. Aonde eu estava, eu levava ele. Eu não ia em nenhum lugar que ele não pudesse estar. Todos os lugares que eu ia eram lugares propícios que ele pudesse estar. A pergunta que o Brasil faz nesse momento é: estamos diante de um acidente doméstico ou de um assassinato? Não existe assassinato, Cabrini, pelo amor de Deus. Era meu filho, meu único filho. Não existe isso. Não tem essa possibilidade de acontecer. Existe algo que a senhora esteja ocultando? Não, nada. Tudo eu tô falando. Eu fiquei numa delegacia, primeira vez que eu entro numa delegacia, de 2 da tarde às 2 da manhã. O delegado me interrogando por 9 horas. Eu falei tudo, detalhadamente, minuciosamente para ele. Tudo que ele me perguntava, eu respondia a ele. Nada ficou sem pergunta, nada ficou sem resposta. A senhora tem consciência que, dependendo dos resultados das investigações, a senhora pode até ser presa? A senhora sabe disso? Eu sei dos riscos, infelizmente, mas eu não sou culpada. Isso eu posso lhe garantir. A senhora não mentiria? Não mentiria. Não mentiria. A senhora tem a sua consciência totalmente tranquila? Totalmente em paz. E eu só vivo hoje para provar ele. Hoje meu sentido, eu estava sem sentido de vida. Hoje meu sentido de vida é provar e mostrar a minha inocência, porque isso é um absurdo que estão falando. Isso é um absurdo. Porque o meu propósito agora é provar que não fui eu. Imagina me matar agora. A culpada, não sou culpada. A senhora fez tudo possível para salvar a vida do seu filho? Tudo possível, tudo. E eu faria muito mais. É isso que a senhora diria ao pai nesse momento? Se o pai perguntar à senhora por que o filho está morto, o que a senhora diria a ele? Eu daria meu sangue das minhas veias para ele, eu daria meus órgãos para ele, eu teria me jogado por ele, eu teria caído por ele, eu teria morrido por ele. Eu teria morrido pelo meu filho está vivo hoje. Uma mãe não mata um filho, uma mãe se mata para ter o filho vivo. Quem ou o que foi o responsável pela morte do seu filho, sinceramente? Cabrini, eu não posso especular o que eu não vi de fato. Eu só sei que eu encontrei meu filho deitado no chão, peguei ele e fiz de tudo
para tentar voltar com ele para casa. As pessoas ficam insinuando, porque a cama era baixa. A cama não é baixa. A poltrona é de balanço. Então, assim, a polícia vai investigar. A polícia vai chegar na conclusão. Eu tenho certeza disso. Está dizendo que a gente é culpado, as pessoas apontando o dedo sem conhecer o meu caráter. As pessoas que me conhecem, quem me conhece, sabe que eu jamais faria isso. A professora falava que ela nunca tinha visto uma mãe tão zelosa, tão cuidadosa. O menino nunca teve um arranhão, um roxo. Eu ia sempre, eu ia em festa, todas as festas. Até que ponto a senhora pode ter descontado alguma irritação sua? Nunca, Cabrinho, isso não existe. Isso não existe. Isso não existe. Não existe essa hipótese. Essa aí é a entrevista da Monique, que é a mãe do Henri Borel, o garoto de 4 anos, que foi morto no Rio de Janeiro. Foi assassinado. Porque ele chegou com sinais de espancamento no hospital. Então ele foi violentamente assassinado. Ele morreu em decorrência do espancamento. E ela insiste na tese de que o menino pode ter caído de um sofá, que pode ter caído de uma cama. Não caiu do sofá não, dona Monique. A perícia comprova o seguinte, que o seu filho ele foi violentamente espancado. Alguém espancou essa criança. E se a senhora não tem culpa no cartório, no mínimo a senhora foi omissa. Porque tem relatos, está em poder da polícia, trocas de mensagens entre a senhora e a babá da criança, e a senhora sendo alertada do que estaria ocorrendo com seu filho. Que esse homem, esse vereador, esse companheiro da senhora, porque é pequenininho, é um grampinho. O tamaninho dele, ele é pequenininho. Por isso que o nome dele é Jairinho. É pequenininho na estatura, é pequenininho no caráter, é pequenininho num monte de coisa, deve ser. A babada do seu filho estava alertando a senhora do que estaria ocorrendo. Esse homem passava alguns momentos no quarto com a criança, ligava o televisor alto, supostamente para abafar gritos dessa criança. Esse menino de 4 anos não queria viver na sua casa. E alguma razão haveria. Ele se queixou várias vezes, que o tio o apertava. Então, a relação, a mãe, que é mãe, ela observa. A mãe, que é mãe, e que ela tem afeto, ela observa quando o filho não está bem. E ela chega para perto e protege a cria. E protege o filho. A senhora não protegeu o seu filho. E tem uma entrevista do seu marido, seu ex-marido, seu Leniel Borel, que hoje está reproduzida no Portal Viu, está aqui disponível no Portal Viu, em que ele relata o protagonismo da senhora, como a senhora se colocava à frente de tudo e queria, primeiro, eu faria pouca meu pirão primeiro. Então tudo era a senhora, às vezes até, segundo relatos dele aqui, a senhora priorizava a sua condição, as suas necessidades em detrimento das necessidades do próprio filho. Diga-se de passagem que ele em momento algum deprecia a senhora, mas ele fala de uma personalidade e que ele observou durante esse período que a senhora foi viver com o atual companheiro e levou o filho para sua companhia. E eu não queria estar na pele desse pai, sabe, dona Monique, que vai estar privada agora de conviver com o filho, uma criança linda de 4 anos. Eu não queria estar na pele dos avós dessa criança. E, sinceramente, eu não queria estar na pele da senhora. Porque esse é um crime bárbaro, e uma mãe se omitir, não denunciar esse homem, não denunciar esse companheiro, não denunciar esse vereador, isso tem traço de psicopatia clara. Isso é um absurdo. Me desculpe, mas não me convence o seu choro, não me convence essas lágrimas que estão sendo vertidas. Vamos a mais um trecho do depoimento dela, porque daqui a pouco eu vou expor também. Oi? Não, eu vou botar mais um pouquinho dela, se for possível. Vai repetir um pouquinho, porque eu vou botar depois o do Jairinho na íntegra. E quem tiver a oportunidade de assistir isso aqui na tela do Portal Viu, do Facebook, vai observar não o que apenas ele está falando, mas os traços faciais do Jairinho.
Se vê visivelmente ali, eu não vou dar nenhum diagnóstico, porque eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, mas se vê que não estamos diante de uma pessoa normal. E não é um caso só, são vários depoimentos. E quem espancou essa criança? Não foi uma queda, a perícia diz. E se a criança chega com vários sinais de espancamento no hospital? Então quem entrou um fantasma e espancou a criança? Só tinha os 3 em casa, só tinha a Monique, só tinha o Jairinho, que é vereador, e só tinha o menino. Quem espancou essa criança? Gente, as informações elas não fecham. Então as informações técnicas que é da perícia apontam o seguinte: essa criança foi violentamente espancada. Mais um trecho do depoimento da Monique, a mãe do Henri, por favor. Poderia causar ferimentos tão graves? Essa é a pergunta mais importante aqui. Só tem consciência disso? Tenho consciência, Cabrinho. Não fui eu. Isso é impossível. Sempre fui uma mãe maravilhosa para o meu filho. Eu era até em excesso. Eu tinha babá, tinha empregada dentro de casa que todos os dias elas estavam comigo. Elas poderiam ter visto qualquer tipo de ato meu contra ele, poderia falar, elas vão depor. Já até deram entrevista e eu sempre acompanhava, podia deixar a babá levar para natação e eu ir para outro lugar, se eu fosse uma mãe relapsa. Podia mandar a babá levar para a escolinha de futebol. Mas não, era eu, levava junto. Eu sentava do lado da babá. No dia da morte do seu filho, a senhora estava tomando algum tipo de medicamento? Não. Já tinha tomado algo? Não. Tinha bebido? Não tinha tomado nada. Em casa. A senhora estava desequilibrada emocionalmente? Não, estava bem, estava ótimo. Estava vendo série na televisão, tinha passado o final de semana em casa, tranquilo. Seria um domingo tranquilo. Pegando meu filho e continuando a vida. A senhora conversou com o pai da criança depois de tudo isso? Não. A senhora ofereceu a ele algum tipo de explicação sobre o que aconteceu? Não. Ele também não me perguntou. Ele não ligou para a senhora? Ele falou: Monique, vou resolver os assuntos da delegacia e do IML e você resolve todos os assuntos do enterro. Então, eu fiquei com a parte de pegar meu filho, de arrumar meu filho, de ver jazigo, de ver enterro. Eu fiquei com essa parte. Isso era o que eu tinha que fazer, era a minha missão. Eu acho que foi a pior missão. Ele me conhece, ele sabe que eu não fiz nada. Eu sempre fui uma boa mãe, isso aí é incontestável. Isso é incontestável. Você pode perguntar para qualquer pessoa que convive, qualquer uma, que conviveu conosco. Eu fazia de tudo por aquilo. Tá aí a Monique Medeiros, ela é mãe do Henri Borel, essa entrevista é exclusiva do Roberto Cabrini, da TV Record. Ele ouviu a mãe, e essa entrevista, esse trecho dessa entrevista, essa entrevista foi anterior, ele guardou isso, foi anterior à polícia chegar, conseguir as mensagens, resgatar as mensagens trocadas pelo celular entre a Monique e a babá do Henri Borel. Então eles tentaram se livrar dos celulares, mas a polícia conseguiu resgatar os celulares e conseguiu resgatar as mensagens trocadas por WhatsApp. E ali chegou à conclusão seguinte, que várias mensagens, vários alertas da babá do menino do Henri Borel chamava a atenção de Monique para o que estava acontecendo entre o padrasto e a criança. O tipo de coisa que o padrasto fazia. E tudo indica o seguinte, que esse menino ele já vinha sendo agredido, ele já vinha num processo já de agressão. Não foi a primeira agressão que o Henri sofreu. Talvez tenha sido a mais violenta. E esse foi o depoimento dela. Mas Portal Viu. O mundo na palma da mão. Viu.